boa noite, bom dia, oi, olá, bom dia, senhores e senhoras, meninos, meninas, futuras vítimas atuais, vítimas do passado, qualquer aluno, ex-aluno. Bom, oi para todos. Boa tarde, professor Elton, o senhor com a gente. A nossa nobre visitante, outra que teve uma viagem interestelar. Isso, ela voltou do espaço sideral. Tem comendas a senhora, entende? Depois de perceber que foi a única que estava com a matériazinha toda em dia, com todas as aulas prontas, depois você vai ganhar uma medalhinha do... Ontem eu trouxe os filhos para aula. Filhos? Eu trouxe o A1 e o Enésimo, minhas duas corujinhas, que eu tava... você tava com ela. Depois de um certo tempo eu perdi a contagem, eu chamo de Enésimo mesmo, que estava lá, entende? Mas eles estavam aí me ajudando. Eu falei que estava faltando vida intelectual na sala, e daí eu trouxe os dois. Bom, Quem que se ofendeu? O pessoal da técnica? Quem mais que se ofendeu? Eles são os que seguram o troço aqui toda vez que eu faço micagem. Estou falando aqui na bancada, pô, mas não em relação a vocês, é porque tem o pessoal de humanos, tem o pessoal, entende? Beleza? Olha a bronca que você está arranjando. Não, aqui é tranquilo, aqui é... Tia Paula, muito obrigado por tudo, como foi a viagem? Foi sensacional, já falei para os nossos telespecs. Então volta. Sobre o assunto. Muito boa, a senhora Física Paula, na veia, né? Exatamente, sempre aprendendo mais. E vamos brincar. Vai lá. O meu caro amigo matemático, físico, químico e biólogo de plantão, me ajuda lá? E astrólogo. Quando eu puder astrólogo, então, quando eu puder, eu ajudo. Não, se eu ficar quieto, é porque eu não estou entendendo nada. Semana passada você mandou eu sair de violeta na Se eu rua, ficar quieto é porque eu não sei ou porque eu dormi. Eu perguntei para ele, hoje nós estamos no dia 6, tá? Não dá para confiar num cara desse. Pergunta assim, dia 6 de agosto, entendeu? Não sei quando você vai ver essa aula. Eu perguntei assim, qual é o número do dia? Ele falou 15. Como é que é 15? É 6. Então não dá para confiar no astrólogo assim. Certo? Vamos lá, vai. Pô, seguinte, matemática prova de 2012, a senhora Paula começou. Daí, a senhora Paula, a partir dessas aulas, ela tentou cada vez mais fazer as aulas por área. Então, de novo, vamos ver gráficos. Em breve, teremos uma aula de probabilidade meio punk, pelo que eu vi lá. Na aula de probabilidade, acho que eu vou ter que pedir mais uns 2 quadros separados lá, porque vai precisar de cálculo pra caramba. Começa do básico e vai, né, pegando cada vez mais pesado. E como o gráfico cai todo ano no Enem aos montes... Matemática, física, química, português... Você tem que saber fazer leitura de gráfico, análise de gráfico, tem que saber dominar todos os tipos de gráfico. Dá pra misturar muita coisa com probabilidade, né? Dá pra brincar, né? A probabilidade é fácil até a hora que fica difícil, né? Tem até uma ali pra brincar. Vamos brincar. Nosso negócio hoje é gráfico. Eu vou trazer pra você depois. Eu tenho uma da difícil lá. Então, assim, questão 139 do Caderno Azul de 2012. Mês novo, caderno de ano novo, e até o final do nosso curso nós chegaremos aos 2014, certo, senhora Paula? Sim, senhor. Então tá. Questão 139. Em um blog de variedades. Aquelas porcarias que você fica vendo quando não tem nada útil pra fazer. Músicas, mantras e informações diversas foram postados contos de Halloween. Os únicos que eu gosto são dos Simpsons, aquele da árvore lá. Daí, após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em... Cara, se me perdoe, o cara vai ver um negócio de Halloween, coloca divertido, o troço deve ser uma... Não posso falar a palavra agora, mas deve ser uma beleza, Ele pode ter colocado como assustador. Pode ser pra criança, né? Os Simpsons de Halloween é divertido. Eu volto na história. Eu gosto daquilo, mas o cara que faz aquele troço tem problemas graves. Aliás, se você gosta também daquilo, se você for dar uma olhada, tem pelo menos 13 episódios dos Simpsons que são relacionados com a matemática. Porque dos autores tem 4 matemáticos, um físico e mais uns caras perdidos lá. Então tem do número E, que é a base do logaritmo neperiano. Eu já vi em números binários. Então tem umas loucuras lá. Você gosta de matemática? Tridimensional. Tem, eu vi. Então assim, tem pelo menos 13 episódios. Tem o catálogo deles na net lá. Do que os caras... É só sobre matemática. O cara que gosta tá lá. Mas que o troço não é pra criança, não é. Voltemos. Ou o cara que vai falar assim, chato. Eu lembro uma vez que eu fui numa pré-estreia de um filme de horror, sexta-feira 13, meia-noite, e a única coisa que eu consegui ver foi risadas. Mas vamos lá. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos, ou seja, não é aquele cara que vota várias vezes, tipo o Big Brother, para depois ele entrar na casa, acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Tá lá o resultado, olha que bonitinho o gráfico. Professor, eu tenho problema com o gráfico de barras ali, eu posso transformar em colunas virando a minha prova? Então lá, contos de Halloween, opinião dos visitantes. Olha que lindo, 52%, se é que isso que eu estou enxergando aqui, acharam que o gráfico é divertido. A tia Paula é a intérprete do gráfico, porque foi ela que fez montou os slides. Quem mais? 15% acharam assustador, normalmente quem achou assustador não viu até o fim. 12% acharam chato e dormiram até o meio.
Tá lá. Voltou. E não opinaram. Não opinaram, o cara não conseguiu ver o suficiente para poder dizer o que ele achou do filme. Que maravilha. 21%. Senhor Elton, assim, esse aqui é o tipo do gráfico inútil, né? Porque assim, se o cara coloca o rótulo de cada uma das colunas, esse eixo X aqui serve para nhangas, né? Exato. Sim. Sabe, só para dizer que tem alguma coisa e... Bom, vamos lá. Você já percebeu pelos meus comentários que essa é uma questão muito difícil, né? Não seja tão crítico assim, é para facilitar. Pronto, facilitou. Facilitou. Tá bom. Tá? Seguinte, o administrador do blog irá sortear um livro. Se o filme era chato, imagine. Bom, tá lá. Um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Contos de Halloween. Então, são só aqueles caras que estão lá. Cuidado com isso. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade. Esse é o único cara que está aí de probabilidade perdido na aula de hoje, porque ele tem uma tabelinha. E tabela dá para encarar como se fosse um gráfico e aí vai para frente. Vamos lá. Então, assim, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso. Você vai lá, escolhe uma pessoa ao acaso. Ei, você que está todo de preto aí com a boca sangrando, deve ter assistido o filme. Bom, daí, entre os que opinaram ter assinalado, não, isso, que Contos de Halloween é chato. Você pega uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade dele ter visto essa poioca, porque ele viu a poioca, tem que ser entre os que opinaram, que ele tenha achado chato. É mais aproximadamente por, agora eu vou apagar a porquice que eu fiz lá. Cara, o tio Elton, vamos ver se ele apaga, porque agora ele está pagando por etapas isso aqui, você viu que bonitinho? Ele deixa a coluna mais fina, agora ele vai lá de novo, ó. Ele dá um soluço e... Daí o processador vai para o espaço. Bom, vamos lá, não vai apagar, apagou, então tá, é só eu falar. Olha que bonitinho, aqueles caras que não leem, vão lá e fazem um troço assim. Professor, mas isso aqui é muito fácil. Olha lá, eu li um gráfico, está escrito assim, quantos acharam que é chato? Esse troço já está em porcento, eu transformo 12 por 100, e essa criatura é 0,12. Daí ele vai para lá e marca 0,12. Daí ele vai para frente, espera sair o gabarito e fala assim, o INEP errou. Vamos de novo com o meu pão de forma, adoro fazer desenho aqui. Daí, e a criatura se lascou. Tenta adivinhar por quê, tio Elton? Porque ele calculou os chatos entre todos. E tem que ser entre os que opinaram. Que bonitinho, então lá, ó. Olha lá, entre... Eu sei isso que você está fazendo aí, mais matemática ainda. É sério, não? Isso que você está fazendo aí, mais matemática eu sei. Isso que eu estou fazendo aqui já é matemática? É? Já tá, ó. Então tá bom, então já sei matemática. Então olha lá, entre os visitantes que opinaram, o meu espaço amostral, aquilo que o pessoal gosta de chamar de ômega, como se fosse o alfa o começo, o ômega o fim, então o espaço amostral, o espaço com todas as soluções possíveis, vai ter que excluir uma tigrada aqui, ó. Essa tigrada aqui não opinou. Então essa tigrada não faz parte do meu espaço amostral. Não, certo, tio Elton? Ele definiu como sendo os que opinaram. Então beleza. Então assim, se você somasse tudo, provavelmente isso daqui daria teu 100%, certo? Sim. Mas agora eu tenho aqui 12%, e esses 12% não é mais sobre 100%. Isso. Esses 12% é sobre 12, mais 15 é 27. 27 mais esse troço vai dar 79. Isso? É o vulgo 100 menos 21. Nossa, incrível. Essa é a matemática que você falou que sabia. Porque assim, ó, como o tio Elton falou, tudo isso daqui era 100%. Se você tira os 21 que não opinaram, você está avacalhando, né? Tudo bem, vou ficar vendo os teus depois, vou fazer que nem o Mocelin. O Mocelin fica decorando as respostas aqui, depois eu olho para ele. Você pode falar qualquer coisa, menos avacalhando. Eu falei uma coisa certa. O 79 é o 100 menos o 21. É um outro jeito de enxergar. Tá, Viu? Bom, sobe um, vai 2, 21. É isso aí. Então, povo, ó, teu espaço amostral não é mais 100%, é 79%. Então, vamos lá. A minha probabilidade, vamos para frente, filho. A minha probabilidade, vou colocar na resposta. Vai ser o quê? Os 12% que você pode escrever como 0,12 plus 79. Mas quem falou, Elton, você não precisa escrever 12% sobre 79%, porque você vai acabar simplificando os denominadores. Exatamente, mantém a primeira e multiplica pela segunda plantando bananeira. De ponta cabeça. Isso. Tá, daí. Então o que vai acontecer? Agora eu vou ver quantas vezes 12 cabe nisso. Então o que o Elton fez ali foi cortar o porcento aqui. Foi um exagero. Mas vou eu, né? Vamos fazer a coisa que eu adoro aí.
Paulo, você tem a conta aí? Não. Eu? Vai dar de cabeça, ó, 0,15. Muito bom. Eu adoro fazer isso. Na verdade, se fosse 12 por 80, ia dar 0,15. Tá? 12 por 80 dava 0,15, é aproximadamente, vai dar 0,14. Fala, quer ver? Então tá liberado. Vou bancar o revoltado. Aproximar, mais aproximada por. Beleza? Que é para o aluno não ficar fazendo conta com 4 casas decimais, 5 casas decimais, né? Nesse, né? Porque ontem você deixou uns ali que... Caíram, né, professor? Faz Caíram, o aluno tem que saber. Faz parte. Ó, essa pessoa loirinha parece que ela é indefesa, mas não é não. Questão 151, da mesma prova aí sobre graficão. Isso aqui é legalzinho, na verdade devia estar assim o pessoal de geografia para conversar junto sobre isso. Ó. Uhum. O gráfico mostra a variação da extensão média do gelo marítimo. Em milhões de quilômetros, então, lembre-se, se tiver que fazer algum cálculo depois, em milhões de quilômetros, você vai ser obrigado a colocar aquele monte de zerinhos, ou o tio Elton na área vai falar assim que é 10 a sexta, certo? Só que você esqueceu de colocar o quadrado no quilômetro. Mas tem quadrados? De área, em né? milhões de... tá aqui, ó, perdão. Milhões de quilômetros. Quadrados. Isso. Só Não é que você esqueceu, que você não tinha lido até o fim. Na verdade, eu não sei nem ler também, isso é percebeu. Milhões de quilômetros quadrados. Ele só vê as figurinhas. Comparando com os dados dos anos de 1995, 1998, 2000, 2005, 2007. Então, assim, mostra a variação de extensão média. Isso aqui os caras escutam diariamente. Agora até o Papa está entrando no rolo ali, né? Daquele consumo desenfreado no mundo está acabando com o nosso querido planetinha. Então, assim, dá para esperar que venham coisas parecidas em breve, certo? Eu acho que é uma questão desse tipo. Dá para brincar sempre, né? Sempre, ou nem sempre vai explorar esse tipo de situação. Bacana. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. Se for igual ao Curitiba, é aquela época que não temos mais uma estação. Ó. Daí, o Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. Então, assim... Beleza, já colocou um monte de datas aqui que eu vou ter que ler mais 20 vezes depois. Posso só fazer um comentário? Diga, meu senhor. Ele está falando sobre o hemisfério norte, Sim, claro. Está falando do Ártico. Ao contrário. E daí, só lembrando que em setembro começa a primavera para nós aqui no hemisfério sul. E começa o outono lá no norte como término do verão, como ele está falando. Então, cuidado, tá certo o que ele está falando, porque ele está se referindo ao hemisfério norte. Né? Você sabe por que português não toma banho nem na primavera e nem no outono, né? Não. Porque no chuveirinho está escrito inverno e verão. Não, volta para cá. Eu vou receber um monte de reclamações depois dessa, mas vamos lá, vai. Daí, o gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra. Tá lá, gelo do mar. Eu sou descendente de português antes que venha me torrar a paciência. Já perceberam isso, né? Refletindo quase todos os... banho? Cheirinho não pelo banho, né? Pela competência aqui. Pô, pelo banho também, então, né? Daí, eu comprei 2, tá? Bom... as águas dos oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico. Então, olha que bonitinho. Até aquela camada branquinha, linda e maravilhosa, devolve uma parte do aquecimento e ajuda a derreter. Daí apareceu essa coisa fofinha aqui, ó. Extensão do gelo marítimo, disponível em blá, 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 e tem os anos aí. Beleza. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve um maior aquecimento global em... Bom, olha lá, povo. Cuidado com esse tipo de palavra. Eu parei com a palhaçada agora por causa disso. Ó. Maior aquecimento global. Bom, o gráfico tem a ver com o quê? O que tem isso aqui? Extensão de gelo marítimo que deve estar naqueles milhões de quilômetros quadrados. Isso. Só que assim, você que gosta disso, ele não colocou unidade, tá? Devia ter colocado no eixo. Exatamente. Tá? No mínimo, lá em cima... Ele devia ter colocado que isso se refere a uma área... milhões... 10 na sexta quilômetros quadrados. Beleza. Pelo menos. Tranquilo? Tá. Daí, Erro. Aqui embaixo também. Grave. E a parte que não interessava muito, né? Porque assim, isso aqui na resposta não tem muito a ver. Ele contou uma historinha bonitinha, que nem você falou que ele estava num outro continente, estava do lado de cima do Equador e a gente não. Sim. Mas aí não tinha muito a ver. Dá para ver que ele está vivendo o verão. E durante o verão diminuiu a área do Ártico, né? Acabou a brincadeira? Sim, dá pra ver aí onde que derreteu mais, né? Tá, então faça isso aqui, eu vou embora. Não, mas é isso. Então, assim, a parte mais difícil de você fazer nesse exercício aqui, também não tem muita matemática, é o seguinte, ó. O que ele estava dizendo que depois, assim, por causa do aquecimento, havia um derretimento crescente. Se vai ter um derretimento crescente, o que acontece com a extensão do gelinho, meu caro amiguito? Ele derrete
Ele passa do estado sólido para o estado líquido, fundindo, portanto, né? Como a quantidade de calor fornecida foi maior, então ele, pela equação Q igual a M vezes L, que a gente já enfrentou aqui, a equaçãozinha do Q mole, tem uma massa maior de gelo sendo fundida. E daí de 0 a 4 graus é todo aquele rolinho ali, que ele inclusive se expande e quebra. O comportamento anômalo da água. O que o Coruja está se referindo, deixa eu explicar direitinho para eles agora. É o comportamento anômalo da água. A água tem esse comportamento, porque quando ela atinge a temperatura de 4 graus Celsius, ela atinge o menor volume que aquela massa d'água pode apresentar. Daí ela começa a congelar, mas ela expande. É isso, depois ela tem uma expansão. Do 4 até o 0. E depois para daí no 0. Isso ajuda a explicar por que ela estoura a garrafa. Eu queria uma cerveja estupidamente gelada, eu sou estúpido, né? Isso... Você pegou e colocou rapidinho no freezer, encheu de sal em volta. Então, a 4 graus Celsius, a água ocupa o menor volume. Se ela ocupa o menor volume para aquela quantidade de massa, ela tem a maior densidade, a maior massa específica, né? E então, nesses lagos, né, quando eles congelam, a água a 4 graus Celsius, por estar mais densa, por ser mais densa, ela desce. E o lago acaba congelando em cima. Imagine, né, a temperatura ambiente vai diminuindo, indo para o inverno, mais rigoroso. Mas a água lá no fundo, e o gelo que congelou em cima, o gelo, ele é isolante térmico. Então ele consegue conservar essa vida ali embaixo, senão o troço dança ali. A vida lá dentro do lago. Olha isso é lindinho, né? Lindo, senão fabuloso. Ia ser bem fácil pescar, né, depois do inverno. Sim, é só colocar aqui, que nem o pessoal que pesca com dinamite, né? Então dá uma lida sobre o comportamento anômalo, isso é importante. Né? Por falar em anômalo, eu acho que eu vou voltar. Vai lá. Tá, então tá. Então, assim, já que você falou, é isso. Se você for ver aqui tem... eu ia falar uma coisa para você. O problema com essas palavrinhas aqui, inclusive até quando o pessoal vai brincar de fazer a regra de 3, diretamente inversamente proporcional. Você está dizendo que pela palavra maior o cara pode ir lá para cima do gráfico? Exatamente. Às vezes você fala assim... então, mas assim, aí é não pensar no que está acontecendo, né? Não, mas o cara fala assim... muito simplista. Exatamente. Daí, né? O maior derretimento maior, beleza. O cara que está mais alto acabou. Isso acontece muito em regra de 3. Eu não duvido. O cara fala assim, esse aumentou. Não, não é aumentou. Aumentou o número de operários, então o tempo diminuiu. O cara não consegue trabalhar com isso. Sim. Tá, então assim, vai ter o maior derretimento, então a área vai ser o quê? A menor. E a área menor aconteceu o quê? Em 2007 que está mais baixinho. O verão foi mais rigoroso, a temperatura foi mais elevada na média e derreteu mais gelo no ar. Maior atrito entre focas e gelo? Não. Então tá lá, ó. 2007 é exercício bacaninha. O atrito independe da área de contato. Desculpa, hein? É por isso que eles... Aliás, a minha aula sobre hoje é de atrito. Eu sabia já. Você já tinha? É por isso que eu falei. Você tá me incomodando. Tá. Beleza. Bom, seguinte, povo, mais uma para brincar, vamos lá. Quando é que vai começar a aula de matemática? Depois em química, em física. A figura eu tô brincando, mas uma análise de gráfico, claro que é matemática, tem qualidade, mas vamos falar a verdade? É ler com atenção e interpretar o que está acontecendo, uma questão fácil. Não precisa ter questão fácil, curso de pós-graduação em matemática. Não, é ler com atenção e nem tem muito disso. Matemática não é difícil, às vezes a gente às vezes lê de qualquer jeito e acaba fazendo besteira, né? Não é o tempo todo. Por isso que eu faço isso, só quando vocês estão aí, porque vocês corrigem. Daí, questão 63, a figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, em uma dada semana. Então, por enquanto, não tem muita coisa aqui, só texto. O tio Elton que adora esse troço aqui. O gráfico de uma linha tracejada, aquela famosa... Depois tem umas outras que os caras fazem quando tem muito gráfico, o cara faz lá traço e ponto, mas por enquanto é só a tia tracejada. O gráfico de uma linha tracejada informa o número de reclamações no dia. Então, tracejada é o número de reclamações recebidas no dia. Reclamações. Está lá. Podia fazer junto com o pessoal de educação artística, eu ficar fazendo desenho aqui. O que mais? O da linha contínua, aquela que não tem saltinhos, não tem pulinhos. O da tua linha contínua, está lá. Matemática dá para brincar com continuidade, depois deixa o Elton falando, nós vamos terminar em limites e derivadas. E o número de reclamações resolvidas no dia. Então, assim, eu coloquei reclamações ali, mas essas aqui são resolvidas, e aquele número ali embaixo que eu coloquei como reclamações não era só reclamações, na verdade são recebidas. Já dava para calcular, tipo assim, porcentagem também, né? Qual a probabilidade de você pegar um caso lá e tá resolvido. Bom, o que mais? As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia
ou demorar mais de um dia para serem resolvidas. Beleza, mais historinha. E daí aparece um monte de coisa lá. Na semana de quinta até quarta, sei lá, começou na quinta, beleza, o número de reclamações que pode chegar no máximo a 30 aqui, belezinha, não chegou nunca a 30. Só tem muita coisa para analisar, tem um rapazinho com a régua, mas faz parte do slide. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Aí, senhor, eu nunca fiz administração e sei lá, e como é que eu vou saber quando o nível de eficiência é muito bom? Esse negócio é muito técnico para mim, eu vou desistir, a minha vida... Bom, ou seja, a criatura, leia lá, ó, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Por isso que ele teve que explicar aquele texto, o ordinário antes, que ele falou assim, como é que você vai resolver mais do que recebeu? Porque você pode resolver depois, né? Senão ficava um negócio assim... mais de um dia. Eu tive 3 reclamações e tive 10 resolvidas. Bacana, né? Ó. Daí, disponível em, se você não acredita, entre lá e veja, para mim não interessa. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa. Qual o conceito, professor? Tá aqui. Daí. E nas informações do gráfico que o nível de eficiência foi muito bom eu acho que se o Marlos estivesse aí, ia dar rolo, né? Quando você coloca 2 dias é nas, né? Na segunda e terça, nas. Porque na verdade não pode ser porque é uma semana só. Na segunda e na terça, não tem repetição de várias semanas. Desculpa, Marlos, estou fora do ar. Volta. Daí então, tá. A criatura colocou vários dias aqui, segunda e terça e quarta, terça e quinta, sábado e domingo. Eu não sei, mas vendo o gráfico, eu acho que dia para resolver pepino não é sábado e domingo, mas vamos ver lá. Daí, tio Elton, teria algum pane, não? Não, tranquilo, só hora de olhar lá. Então vamos ver, porque eu já não lembro mais. Recebidas, tá em tracejada, e resolvida em linha cheia. Beleza? Então, assim, essa coisinha fofa que agora estou colocando em verdinho. Pô, ele nunca... em 2 dias ele conseguiu ser melhor. Acabou de estragar minha brincadeira já. Não, mas ele falou quais eram os 2 dias, eu não entreguei quais são ainda. Não, tá, você não disse os 2 dias ainda? Não. Então tá. Então tá mas lá. Tá gritando, não tá gritando? Pra mim, não. Tá gritando ali, ó. Povo, então tá lá. Essa criatura aqui são as resolvidas. Deixa eu fazer o desenho, né? Eu tenho 15 minutos para fazer desenho aqui. E essas criaturas... tá bom, vou esperar então. E essas criaturas aqui acabam as minhas questões e a gente vai falar da vida. Eficiência na minha cabeça... É como a vocês última questão que você tem para fazer? Não, tem mais uma. A eficiência na minha cabeça, talvez na cabeça da Paula, já passa assim, ó. O útil pelo total. O que é útil? A eficiência na tua cabeça passa aquilo que eu usei. Como aquela máquina que não tem desperdício nenhum, aquela que não existe. Não, aquela não dá, né? Aí o rendimento é 100%. O rendimento de 100% para esses caras aí, ó, seria o quê? É você, dono da empresa? Seria ter a barra de resolvidos no mesmo comprimento da barra de recebidos. Aí eles foram 100% eficientes, porque todas as reclamações que chegaram naquele dia, eles resolveram. Isso seria uma eficiência de 100% nesse contexto. Esse saque tá meio ruim. Bom, ele conseguiu em 2 dias, né? Ele empatou, ele perdeu 3 vezes, empatou 2 e ganhou 2. Após a resolução, certo, né? Exatamente. Após a resolução desse exercício, eu vou enviar essa questão para o Sebrae, que provavelmente vai montar um projeto para o Sebrae vai ficar com dó de você e vai ensinar a fazer as coisas. Então vamos lá. Mas é legal, é bacana que o nosso aluno perceba que a gente consegue discutir. Não, com certeza. Essas questões de é bom, é ruim, tá péssimo, tem que melhorar. Olhando o gráfico, para isso que serve gráfico. A gente tem que aprender a interpretar gráfico. Inclusive, se for ver, eu falei pra você. Fala com quem sabe ouvi-lo. Isso. Quê? Claro. Inclusive, se você for dar uma olhada ali, você vai descobrir que os caras na sexta, sábado e domingo, aquele negócio que resolve mais ou menos, né? Os caras já estão no final de semana. Já tá na birita ali, o troço assim, tem um problema a mais. Segunda-feira, então. Tá numa preguiça. Segunda-feira o cara tá morto ali. Já falou assim, o que reclamar, começa a reclamar que a minha semana começa na quarta. A partir de terça a gente pensa no que você tá. A semana começa na terça e termina na quarta, então, né? E acabou de novo, que depois já volta. Então vamos lá, povo. O que eu tô falando é assim. A gente tá brincando, mas é séria a brincadeira, gente, porque dá para perceber um monte de coisa legal aí. Se você é gerente dessa loja, dá para puxar a orelha dos caras aí dos dias. Companhia.
Então tem 2 dias somente que essa coisa dá certo. O quê? Segunda-feira se encampa do lado dos caras lá, porque senão não estão trabalhando. Né? Resolvidas maior do que aquilo ali. Ficou o quê? Na terça e na quarta. Todos ficam felizes, agora descubro que está tudo errado lá, a gente volta a comentar o gráfico. Ei, terça e quinta? Que quinta? Opa! Cadê o gráfico, maldito? Terça e quarta. Terça e quarta. Mas tem alguma coisa lá, resolvi as terça e quarta. Você podia fazer uma gentileza pra mim, se você não tiver... Eu não Então sei o como é que tá gráfico seu tempo. ficou... no gráfico tá certo, tá? Só que ficou... Aqui tá errado. Então... Não tem como ser... Circule a letra B lá, porque eu não estou entendendo esse negócio que você fez aí. Então assim, a B, isso? Isso. Tá. Saiu pintado errado, só isso. Olha, a alternativa é B. Você podia, por gentileza, voltar? Eu vou me intrometer aqui. Volte. Você podia fazer os risquinhos assim, mostrando as diferenças? Posso, sim, claro que posso. Então assim... E daí eu vou ficar feliz. Olha que bonitinho aqui, então nós temos os resolvidos... Não, apaga essa bagunça aí. Toda essa zoeira aqui? Eu já não estou entendendo mais esse gráfico. Mas você é mais daltônico que um certo amigo nosso, então, ó. Você conhece o nosso certo amigo. Você fica reclamando, mas tá pagando direitinho agora, tá vendo? Então, agora tá direitinho, não posso reclamar do material aqui, ó. Daí. Isso. Mande. Faz os risquinhos das diferenças na quinta-feira. As diferenças na quinta-feira. Então, na quinta-feira, cadê a quinta-feira? Esse delta... Não, você não tá sabendo fazer como eu quero. Esse troço aqui? Eu vou sair do lugar. Você quer essa chave aqui? Daqui. Essa chave que você quer? Mas já apague lá, isso, coloca a canetinha, apaga. Por momentos, estou fora do ar por motivos técnicos. Aqui empatou. Olha aqui, ó, a gente tava brincando na segunda, ó, os caras não resolveram quase nada, ó. Tá vendo? Aqui melhorou bastante, vou até fazer de outra cor. Isso era o risquinho que você queria que fizesse? Olha, claro. Algum professor de matemática podia fazer um segmento de reta olha vertical. Olha a didática do cara. Espera aí, antes de falar besteira, deixa eu arrumar. Ele vai resolver a última questão, povo. Não vai dar tempo. Aqui. Depois em verde, aonde eles ganharam. Ó. Então, vermelho foi ruim, azul empatou. Nossa, e verde... Bacana. E no gabarito oficial é a letra B. Então Só tá pintada errado. Obrigado. Aviso para vocês, se você for fazer a prova do Enem sem canetinha colorida, lascou-se. Você não consegue. Vamos lá, ó. Você que é daltônico, leve várias da mesma cor, você não vai saber o que aconteceu mesmo. Ó, questão 7.9. O gráfico apresenta... Esse aqui é bacaninha que tem cálculo. O comportamento de emprego formal sugerido segundo o CAGED. Esse negócio é ligado com os Ministérios do Trabalho e Companhia Limitada lá. Ó. No período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Tá bom. CAGED, rapaz. Daí. Brasil, o comportamento de emprego formal do período... tem o nome, tá ali, Ministério do Trabalho, tá, belezinha. Daí assim, o número de empregos formais... deve ser em unidades também, você tem a razão quando você fala isso, que os caras colocam os troços assim, descubra, mas vamos lá. Que é tudo caguete. Não tem rótulo nenhum naquela coisa, mas vamos lá. Com base no gráfico, então, de novo, no gráfico, professor, eu li sobre esse negócio aí, cara, eu posso dar uma palestra sobre isso. Não adianta, cara, o exercício está pedindo para fazer com base no gráfico, faça o gráfico, cara. Você, semana passada eu reportagem, eu sei tudo que aconteceu em tal mês, aumentou, diminuiu. Esqueça, faça pelo gráfico. Então, assim... Com base no gráfico, o valor da parte inteira, vamos fazer cálculo, daí, da mediana. A aula passada a gente fez mediana. Mediana era uma daquelas médias de tendência central que você usa em estatística, rapaz, aprenda isso. Em estatística. Daí assim, só para lembrar o que a gente fez na aula passada, e obrigado, tia Paula, que ele estava legal. Você tem média aritmética que você soma toda aquela tigrada, os N elementos, e divide por N. Você tem, não é M, vamos fazer N aqui, senão daqui a pouco o rapazinho levanta de novo e vem arrumar minha letra. Depois você tem a criatura que se chama de moda. Ficou um W já que você tá falando. Errou. Que moda que é o cara que mais aparece, tá? E a tua pode ser bimodal até, a partir disso não tem mais. E você tem a tua mediana, que eu vou chamar de mediana. O que é DMD? MD você tem que colocar essa criatura em forma... os livros escrevem errado esse negócio, eles falam assim, que você tem que colocar a sequência em uma ordem crescente ou decrescente, mas na verdade não é. Porque quando dois números são iguais, não tem crescente ou decrescente. Você fala que elas são não decrescentes ou não crescentes. Ela pode dar uma estacionadinha ali. Tá? Daí, então assim, eu sou obrigado a colocar os caras em ordem e pegar o cara que está no meio, desde que o número de elementos seja ímpar. Mas aqui vai acontecer um probleminha. Olha que bonitinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Como o número de elementos é par, então eu pego os mais próximos do meio. Como essa coisa tem 10 elementos, eu divido 5 para cada lado. Então, assim, o último da primeira parte... caramba, 1, 2, vamos apagar antes que o rapazinho venha brigar. Eu consegui apagar com a canetinha na mão, incrível isso, ó. Será que é um novo software, ó? Essa coisa eu já fazia, não sabia. O último da primeira parte e o primeiro da segunda parte, você resolve uma média aritmética. Beleza? O probleminha é que mesmo que o gráfico esteja mais ou menos, tem uns panes aí. Eu sou obrigado a colocar em ordem. Bom, vamos lá. Pois é. Esse cara aqui, 181.419 é o mais baixo, seria o primeiro elemento colocando em ordem. É o 1. Esse cara, 181.000, estranho, né? Mas 181.796 está mais baixo do que o 400. Você percebeu isso? Mas olha o que está escrito. Não, né? olha o que está escrito, entendeu? Bom, então, assim, mas esse é o segundo. Tá. Depois disso eu tenho o quê? 204 mil, esse é o terceiro. Depois disso eu tenho 209. Esse é o quarto. Depois disso eu tenho 212. Opa. Então, esse é o quinto. Esse é o quinto elemento. Achou o quinto. O quinto elemento é um bom filme, assistam lá. Na verdade é o sexto elemento. Daí depois disso... Não, é o quinto elemento. Não, eu sei, mas o filme é o sexto elemento. Tá, 212... Não, o filme é o quinto elemento. É o quinto? É. Então tá. Vamos pro sexto elemento. O sexto elemento. 246.875. Tá lá. Então vamos lá. 212.952. Vamos lá. 212.952. Somado, então, esse é o quinto elemento. 246.875. 875? 5, aham. Tem que fazer a soma dos dois dividido por 2. Como eu sou mais vagal que vocês sabem disso, então olha que bonitinho. Primeiro eu vou dar uma olhada que as respostas estão longe. Eu só vou somar as milhares, tá? Se você somar 212 mil com 246 mil... Mas já divida por 2 antes, então. Não, pode ser, mas eu sou vagal, deixa eu fazer mais ou menos. Isso aqui vai dar 458. Se você dividir 458 por 2, isso aqui vai dar 229. Então, assim, como as respostas estão longe, já que você normalmente briga comigo... Não, mas eu sou adepto à tua isso daqui é como se fosse 212 mil, isso daqui é como se fosse 246 mil. Então, assim, somando os dois e fazendo a média, isso aqui seria como fosse 229... Dava para fazer 213 mais 247. Dá. Né? Dá. Porque daí... Mas eu só treinei em casa com esse. Daí, o único cara que tem próximo de 229 é esse ser aqui. O resto está muito longe. Claro que se aparecesse também muito próximo, nem se faria. São só 2 cálculos perto de alguns que a gente já viu ali que tinha um monte de coisa para fazer. Isso daí era tranquilinho. Beleza? Agora rezemos. Paula, você que fez a resposta. Tá certo. A picaretagem em primeiro lugar. Eu acho que ele vai levantar o negócio de 1 minuto, então não preciso nem falar mais. Precisa sim, professor. Passa ali, ó. O trabalho que ela faz pesquisando. Então, assim, povo, por favor, pegue o material e leiam depois, porque a Paula, ela pesquisa, ela monta os slides, ela procura sites, ela procura endereços, ela procura livros, ela procura texto. Então, por favor, a gente esquece, desculpa, pô. Leitura de aprofundamento, o que é isso? Mundo do Cacau. É, Mundo do Cacau é legal. É chocolate? É isso? Isso. Então, é só para você aprender sobre os tipos de gráfico mesmo, né? Um assunto que já está bem batido aqui nas nossas aulas, que já foi trabalhado muitas vezes. Mas se por acaso você ainda tem alguma dúvida, acesse esse link, lá ele mostra todos os tipos de gráfico que podem existir. Aqui a gente viu 3 modelos, né, professor? Então, lá tem de coluna, mais. De linha, isso. Balinha. Lá tem de pizza também. Opa! Todos. Tocou no... Vou lá olhar. Então, deem uma olhadinha, que é uma matéria sobre os tipos de gráfico, que com certeza vai cair no Enem. Beleza? Tem de donuts também? Donuts tem o gráfico 100. 5 minutos que o rapazinho vai precisar fazer uma boquinha, você também, e daqui a pouco a gente volta. Até.